O título da mensagem de hoje é Neopaganismo, um mal a ser combatido. A palavra neopaganismo é um vocábulo que descreve uma variedade de credos e religiosidades que, com roupagem moderna, cultuam a natureza, valorizam os mitos e cultuam as divindades pagãs da Antiguidade e da Idade Média. É o antigo paganismo destituído de seus rituais ofensivos ao homem pós-moderno. Para ilustrar esse conceito de forma simples, digo aos meus amigos e irmãos da fé que nos estão ouvindo a diferença entre o neopaganismo e o paganismo tradicional, que pode ser visto na imagem da bruxa popular. Por exemplo, quem não se lembra das bruxas antigas? Feia, nariguda, velha, enrugada, verrugosa. Agora, bela, educada, jovem, como aparece na televisão pelo nome de Wicca, escrito em inglês W-I-W-I-C-C-A. São politeístas, praticam a feitiçaria, valorizam o horóscopo, cultuam a natureza. Atualmente, as ideias neopagãs são difundidas através dos desenhos animados, dos filmes e das revistas como a Wicca. Bruxa em inglês, esta revista é destinada a crianças de 8 a 13 anos. E eu quero dar um alerta aos pais e aos jovens cristãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, a respeito desse perigo. Não entre nesse campo do ocultismo, da bruxaria. E digo então que estamos vivendo com um perigo à vista. Nestes últimos dias, a igreja precisa estar alerta quanto ao perigo do retorno às práticas religiosas pagãs da antiguidade. Isto é o neopaganismo, que sorrateiramente tenta macular a igreja do Senhor. Apresentamos alguns enganos desta sutil estratégia de Satanás. Primeiro, uma cultura pagã. O paganismo impregnou o mundo. Vejam como eles atuam em algumas áreas. A indústria, por exemplo, cinematográfica. O ocultismo e o espiritismo têm tomado conta de Hollywood. Filmes como Harry Potter têm feito sucesso nos cinemas do mundo inteiro. Segundo, George Lucas, diretor do filme Guerra nas Estrelas, declara que o cinema e a televisão suplantaram a igreja como grandes comunicadores de valores e crença. A palavra de Deus nos adverte: não porei coisas más diante dos meus olhos. Salmo 101, versículo 3. A única maneira de ensinarmos as crianças, adolescentes, jovens a discernir entre o bem e o mal é colocarmos à disposição deles literaturas que ensinem os preceitos bíblicos, como recomenda Provérbios capítulo 22, versículo 6, educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Culto aos anjos. No início do cristianismo, muitos falsos mestres ensinavam que para se ter comunhão com Deus era preciso reverenciar e até adorar os anjos como mediadores. A Bíblia diz que os anjos são servos de Cristo
e daqueles que mantêm o testemunho de Jesus, portanto, não devem ser adorados. É o que nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 19 e versículo 10, quando João se ajoelha perante o anjo que mostrava as coisas que ele estava vendo. Ele disse: não, adora a Deus, eu sou conservo teu e de teus irmãos, quer dizer, eu sou igual a ti. Então repreendeu João para não fazer isso. E no livro do Apocalipse, mais adiante, capítulo 22 e versículo 9, nós lemos o seguinte: e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Está aqui a recusa terminante dos anjos em se prostrar, que se prostrem diante dele. E o neopaganismo não persegue nem mata os crentes, queremos ser corretos nessa informação, mas os seduz por meio do hedonismo. Você sabe o que significa esta palavra, meu prezado ouvinte? Eu sou hedonista. E de sua cultura pagã, expostas nos filmes e jogos do entretenimento, hedonismo é aquela pessoa sexual, adora o sexo, pensa no sexo, dorme com essa ideia, acorda com essa ideia. Para ele, o centro da sua vida é o sexo, é um tipo de hedonismo. O perigo das insinuações heréticas na igreja. Quero dizer um aviso para nossos irmãos evangélicos das igrejas, que tenham cuidado mormente os pastores em admoestar suas igrejas nesse particular. Vários textos bíblicos nos alertam contra essas ameaças. Por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 28 a 30. Fala de lobos cruéis que entrariam no meio do rebanho de Deus, para poder fazer levar pessoas para o seu meio, lobos cruéis, que um tempo até foram cristãos e agora apostataram da fé e se chegam para levar aqueles crentes simples para adotar certas práticas incompatíveis com a verdade da Bíblia Sagrada. Outra situação nós encontramos em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10, onde Paulo menciona a pessoa que experimentam a graça de Deus e facilmente abandonam a fé recebida, trocando por outro evangelho. Todavia, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 2, o apóstolo se refere aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Essa fé preciosa deve ser vivida e ensinada a todas as pessoas. E eu quero recomendar, meu prezado ouvinte, vamos combater pela defesa da fé. Como a igreja pôde combater o neopaganismo nos primeiros séculos da sua existência? Certamente pela defesa da fé que uma vez foi dada aos santos, de acordo com Judas, versículo 3. Do lado humano, foram os apologistas que garantiram a vitória da igreja em meio às ferozes perseguições do Império Romano. Assim como o apóstolo Paulo, devemos considerar convocados para a defesa do Evangelho. É a finalidade do nosso programa, não somente pregar o Evangelho, mas alertar os crentes para não cair na heresia que está sendo disseminada em vários grupos religiosos hoje em dia. Filipenses capítulo 1, versículo 16, diz o apóstolo Paulo: uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção.
não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas aflições. E ainda hoje, Deus continua a informar servos inconformados com o sistema mundano do neopaganismo, e aí atuam nesse campo para alertar nossos irmãos a fim de não caírem nesse enredo de neopaganismo e outras teorias que estão surgindo através da televisão, do rádio, e há pessoas que não têm defesa em si próprias e aí naufragam na fé. Tornam-se apóstatas, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. O Espírito Santo avisa que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por que fazem isso? Estão com a consciência cauterizada. Consciência cauterizada significa que nada mais é pecado para determinadas pessoas. Foram ao limite, pecaram, não se arrependeram, e agora a consciência não funciona mais, e essas pessoas então estão vivendo uma vida que não agrada a Deus, e muitas vezes pelo conhecimento de pessoas que estão dentro das igrejas, essas pessoas então têm facilidade de comunicação com outros que continuam cristãos.